Gente, seguinte. Eu tenho o costume de normalmente ler a passagem para todo mundo primeiro, para a gente entender onde que a gente vai falar, o que a gente vai conversar, o que a gente vai entender e o que o Senhor vai trazer hoje aos nossos corações. Mas primeiro eu quero levantar uma problemática. Eu quero levantar um problema que hoje eu vou focar na juventude, mas todo mundo enfrenta. Todo mundo enfrenta esse mesmo problema. E o título dessa pregação, talvez para alguns vai ficar com essa caixa aqui na frente, mas pare de dizer que você não está pronto. A mensagem está baseada em Jeremias 1, 4 ao 10. Jeremias, o famoso profeta chorão, né? E qual é essa problemática? Porque pare de dizer que você não está pronto. O que está acontecendo? O que é isso? Eu vou começar com uma pergunta para vocês, para nós, que eu quero tirar a gente da zona de conforto hoje. Isso aqui não é uma pregação para falar do diabo ou enfim, é algo para falar de nós, algo interno, algo interior nosso. Coisas que normalmente nós que decidimos ou não decidimos. Segue a pergunta. Vou ler, por mais que está aqui para todo mundo, mas será que você está travado por falta de oportunidades ou por excesso de desculpas? Forte, né? Cadê o glória a Deus? Ninguém fala não agora? É, forte. Aí, tá vendo? Ela sabe, O que acontece, gente? Que é essa... Por que a gente está entrando nisso? É uma mensagem sobre impeditivos. Sobre a gente colocar barreiras na frente de oportunidades, na frente de escolhas, na frente de chamados. É a nossa reação a alguém nos chamando. Ei, amor, vem cá. Não, agora não. É sobre isso a pregação. E aí eu queria dar alguns exemplos do que normalmente a gente passa. E é chamado de quê? Você está se perguntando. Chamado por Deus. Deus chamou cada um de nós para alguma coisa. A gente vai entender em Jeremias que ele desenhou... Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, Não vou dar spoiler, calma, gente. Eu o escolhi antes de você nascer. Eu o separei e o designei profeta às nações. Olha que coisa forte. Eu creio nessa palavra para todos nós também. Todos nós temos um propósito. Nada escapa dessa arte que o Senhor desenhou. E como cada um de nós tem um chamado, tem um destino, tem um objetivo, uma tarefa, como que a gente reage a isso? Está aqui algumas desculpas que normalmente a gente usa para o Senhor. De quando nós somos chamados para algo, de quando nós somos convocados a fazer algo. E isso aqui, pessoal, é relacionado a tudo. Pode ser a ministério, pode ser a trabalho, pode ser a oportunidades, projetos. Mas majoritariamente para aquilo que o Senhor nos chama. Aquilo que queima nos nossos corações. Tecnologia. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu ainda não estou pronto para isso. Cara, para tocar no louvor, não estou pronto não. Para fazer aula de canto, não estou pronto ainda não. Tem que fazer aula de canto em casa primeiro. Para estudar a Bíblia com o John, não, ainda não dá não. Eu não... Olha a próxima desculpa. Tem algumas aqui que são complicadas, cara. Minha vida ainda não está 100%. Eu já falei isso já, gente. Quem nunca falou isso? Não, minha vida não está 100% não, cara. Ainda não, eu não estou pronto para começar os estudos, poder puxar no evangelismo. Às vezes, não vamos falar das coisas grandes, de o chamado de ser pastor, de evangelista e tal, mas vamos falar do baixo, vamos começar do baixo. Participar de um evangelismo. De você ir junto. Cara, não estou pronto não, eu sou tímido. Como é que você vai deixar de ser tímido se você não bota a cara a tapa? Entendem? Faz sentido isso para vocês? Então a gente bota desculpas.
minha vida ainda não está 100%. Nunca vai estar. Quando eu resolver minha vida, eu me entrego mais. Pô, hoje, cara, meu trabalho não está legal. Tem que dar um gás lá ainda, não está dando certo. Ou, não, eu preciso dar um foco nesse projeto secundário que eu tenho aqui da minha vida. E agora não dá, mas quando eu finalizar isso aqui, aí eu faço isso. Vamos pegar um exemplo assim. Não vou fazer um exemplo aleatório da vida do dia a dia. Uma pessoa que, poxa, ela trabalha e deixa uma oportunidade passar porque ela achou que aquilo ali era a prioridade dela. Aquilo que ela estava fazendo ali na hora. Sendo que era algo secundário. E ela deixa passar. Porque ela quer resolver a vida dela primeiro. Próxima desculpa. Deus ainda não me deu um sinal claro. Isso aqui é para os religiosos, né? Para a galera que, não, peraí, pô, Deus ainda não falou comigo direito. Tá queimando no meu coração, mas não, eu não vi sabe, vocês já viram aquelas representações originais dos anjos? Que é um monte de olho, uns negócios tudo doido assim? O cara vai achar que vai vir um treco daquele ali descendo. Você vai ter que fazer aquilo ali, hein? Vai ter que ir lá fora. Você vai ter que ir lá varrer a igreja, beleza? Gente, não é assim. A palavra escrita do Senhor está aqui, ó. E ele fala por aqui também. Só que a gente usa Deus ainda não me deu um sinal. O sinal é o quê? É um dilúvio? É um mar abrir? É um meteoro cair? Bum! Caraca, o meteoro caiu. Vou ser explosivo no evangelismo. Que viagem, gente. E a gente dá muitas desculpas, né? A gente se infla de desculpas e... Calma, spoiler. E a gente se infla de desculpas. Pode ser trabalho, ministério, projeto ou uma conversa complicada. Às vezes você tem um problema interno com a sua mãe, algo guardado que você não resolve com o seu pai, e você não enfrenta isso. Você trava, cara, não, hoje não. Às vezes você está escondendo um pecado da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, e você esconde. Não, cara, não vou conversar agora não, deixa pra lá. Ela não tá legal. Acho que vai dar ruim. Se eu conversar agora isso aqui, não vai dar bom. Ah, não vou confrontar o pecado do meu amigo. Vamos dizer, um brother seu, um cara, melhor amigo seu. E você é o único que pode confrontar ele. Aí você pensa, não vou confrontar agora não. Deixa pra lá. Deixa para outro dia. Tudo isso pelo medo de não ser suficiente. Nós achamos que a gente bota um impeditivo porque a gente não consegue enxergar que a gente consegue fazer. Cara, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir convencer ele, ou eu não estou me dedicando tanto para esse projeto aqui agora, então não vai dar tempo de eu terminar isso e focar em Deus e fazer aquilo lá. E aí depois desse impeditivo vai ter outro. Quando você resolve sua vida, aí você volta, não estou pronto. Aí quando você faz aula de canto, faz estudo com o John, e aprende a mexer no slide com o Gui, aí você vai lá e manda, não, mas Deus não me deu um sinal ainda, não. Você pula de um para o outro, parece um macaquinho, fica pulando para lá e para cá. E eu quero trazer uma frase para vocês. A verdade é que muita gente está travada, estagnada na vida, não por falta de oportunidades. Não falta oportunidade, tem muita. Nossa igreja, inclusive, tem até demais. Mas por dizer a frase errada na hora certa. Eu não estou pronto. Gente, isso aqui marcou tanto comigo mas por dizer a frase errada na hora certa. Nós entendemos que Deus é. Ele é. Ele fala assim, eu sou. Eu sou isso, eu sou um ar-condicionado, eu sou um helicóptero. Não, ele fala, eu sou. Ele se tira de um personagem. Ele é além disso, ele está além do espaço e do tempo. Quem entende de física quântica, etc., vai entender que o espaço e o tempo, eles andam lado a lado. Só que Deus está além disso. Isso é bizarro quando você começa a estudar isso e entender o quão grande Deus é. E Ele é além disso. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque se Ele é além do espaço e do tempo, Ele é o Deus do tempo também. Ele é que vai dizer quando é a hora certa. Você não tem autoridade nenhuma
nem sobre a sua vida direito, quanto mais sobre o tempo, que é algo que cientistas ficam loucos tentando entender. Viagem no tempo, e se eu entrar num buraco negro, eu saio lá não sei lá onde. Não é sobre isso, não é sobre você ter esse entendimento. É sobre entender que Ele é o Deus do tempo. E nós usamos a desculpa de que não é a hora certa. E hoje a gente vai confrontar essas mentiras, essas falácias que nós falamos para nós mesmos. Muitas das vezes a gente puxa o diabo de um enganador e tudo mais, ele realmente é. Ele sussurra muitas coisas nos nossos ouvidos, ele lança flecha, né? Os famosos dardos de fogo, né? Como a Bíblia fala, as flechas, dardo é uma flecha. Só que muitas das vezes, quem se engana mais até também é uma luta ali, é uma corrida. Quem está enganando mais a quem? Ou é eu ou é o diabo quem está se enganando mais. Nós contamos as maiores mentiras para nós mesmos. Um mentiroso, ele não mente para os outros, ele mente primeiro para ele. E hoje a gente vai confrontar isso. E eu queria poder trazer uma conexão com a vida real. Vou puxar aqui. E talvez você conheça alguém, ou talvez seja você, que foi chamado para algo, mas hesitou. Eu posso estar falando essa mensagem e você está reconhecendo isso. Mas talvez tenha outras pessoas ao seu redor que vivem isso. E nós podemos também ser a chave para desencadear a vida dessa pessoa. E muitas das vezes nós fechamos os olhos para isso. Porque isso é um problema real. Quem aqui trabalha sabe que muitas das vezes quando um patrão chega e, por exemplo, você é o responsável por limpar as cadeiras, limpar a caixa de som e a plantinha. E vamos dizer que você trabalha 8 horas, 1 hora de almoço. 7 horas para trabalhar, então. Você gasta 3 horas na planta, 3 horas aqui e 1 hora na cadeira. Estou só criando uma situação. Aí ele chega e fala, aqui, você vai ter que começar a limpar a parede agora também, tá? Aí você vai pensar, mas pô, às 7 horas já está cheia já, pô. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar nisso? Não consegue encher isso, não consegue entrar nisso. E nós travamos nesse horário, nesse tempo. Só um minuto, amigos. E voltando para essa questão do chamado, como a gente leu aqui agora, sobre essa questão de hesitar, né? A vaga, eu botei até anotado aqui para mim. A vaga apareceu, a liderança te chamou, a oportunidade surgiu. Mas aí veio aquela voz interna. E se eu falhar? E se rirem de mim? E se eu não tiver as palavras certas? A gente sempre vai hesitar. A gente sempre vai achar que não vai dar. Não consigo fazer por causa daquilo. Não consigo fazer por causa desse. Entra o exemplo que eu usei da questão da logística das coisas, da hora de fazer e tudo mais. E eu queria trazer umas referências para a gente. A gente está falando sobre essa questão de hesitar, de vir uma oportunidade e não, eu não vou fazer agora, não está no meu momento. São 3 referências, 2 de fantasia e uma real. De pessoas que poderiam ter hesitado ou hesitaram, e enfim. Não sei se todo mundo aqui consome filmes, mas o primeiro é o Harry Potter. Quem conhece Harry Potter? É um filme que já está... Eu tomei até um susto, que Harry Potter acho que tem uns 12, 13 anos já, é muito antigo. Mais, né? Jesus amado. Se falar de Crepúsculo, então está mais antigo ainda. E se ele hesitasse em enfrentar o Voldemort? Uma conexão aí para quem gosta de filmes. Se ele hesitasse, para quem não manja muito do filme, ele estava numa escolinha lá de magia, de feitiço e tudo mais, e tinha um cara, que ele era um feiticeiro muito antigo, fez um monte de coisa para ficar super forte, dominar toda a Europa ali na época, e se ele não fosse confrontado, acabou para as escolas de magia ali, de Hogwarts e tudo mais, né? Então esse é o contexto dele. E se ele hesitasse para confrontar isso? O próximo é o Peter Parker, o famoso Homem-Aranha. Um exemplo muito fácil de conectar também.
Pois a gente vê uma ilustração dele sendo pobre, ele tendo que puxar a motinha dele para entregar as pizzas, tirando foto, fazendo um monte de coisa, mas ele ainda foi um herói. Ele não desistiu. Ele foi atrás daquilo porque ele entendeu que ele precisava agir. Ele precisava tomar essa decisão. Porque se ele não tomasse, a cidade ia ficar uma loucura. De tantos vilões, chega até um absurdo, tanto de vilão que esse cara tem. Então, se ele não puxa esse pé para frente, quem ia fazer isso? Ia passar a oportunidade. O último sou eu. Eu quis trazer um exemplo meu, até para conectar com todos que nós somos meros mortais, né? Todo mundo aqui. E todo mundo passa por dificuldade. E eu tive uma dificuldade de entender, essa palavra ministrou muito em mim, gente, de entender sobre o próprio Ministério de Jovens, que hoje eu e minha esposa lideramos. Eu tive o costume de entrar em falácias de emprego, de trabalho. Só que eu entendi que a minha vida ela tem um outro propósito. O trabalho, ele é um meio para o fim. Para você exaltar o Senhor, para você trazer o reino de Deus para o meio de outras coisas. E eu fiquei pensando, será que é o tempo? Será que é agora? E essa palavra ficou martelando na minha cabeça, porque a gente ia casar, a gente sabia que ia rolar alguma coisa. A gente já estava, pô, eu acho que vai dar alguma parada aí, vamos chamar a gente, vamos fazer alguma coisa. Parada a gente não vai ficar. Mas eu quis trazer esse exemplo, até para conectar com vocês. Todos nós botamos impeditivos em tudo, gente. Seja para uma oferta profissional, seja para uma oportunidade de fora, e principalmente para um chamado do Senhor. Eu amo liderar jovens, eu amo conversar com pessoas, gosto demais de estar no meio de todo mundo. A Luana, mais ainda, ela é uma prefeita praticamente, né? E às vezes a gente para e pensa, nossa, mas a gente está cansado, cara, trabalhando demais. Tanto eu quanto ela. Ai, mas, cara, casamos agora, temos 2 meses de casado. Será que isso, será que aquilo, que não sei o quê? Será que realmente vai dar tempo? Só que não é sobre isso. É sobre a gente entender que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão correta. E como que a Bíblia aborda isso? A gente vai entender como que a Bíblia traz solução para esses problemas para nós. Queria convidar vocês a abrirem Jeremias 1, do 4 ao 10. A gente vai ter aqui também, mas como a caixa fica bloqueando aqui, é bom vocês abrirem também. Esperar um tiquinho. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Está fazendo sentido para vocês? Hoje nós vamos confrontar falácias e mentiras que nós mesmos inventamos para nós. Hoje nós vamos quebrar essas correntes que nós colocamos em nós mesmos. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito novo, eu sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Que palavra forte, meus irmãos. Olha que interessante.
Jeremias tinha exatamente as mesmas desculpas que você e eu temos. Ele deu duas desculpas. Eu não sei falar, mas esse não sei falar dele era condicionado ao quê? Eu não sei falar porque eu sou jovem. Talvez Jeremias entendia que daqui a uns 5 anos ele já estava falando legal, estava com uma oratória melhor. E segundo os estudiosos, os teólogos que estudam sobre esse período de Jeremias, supõem que nesse começo aqui da leitura, em Jeremias 1, Jeremias tinha em torno de 17 a 20 anos. Ele era muito jovem. E por isso que ele se põe nisso. Pai, eu não... Isso que você está pondo para mim, Senhor, eu não sei se eu consigo. Eu sou muito jovem para começar isso. Você quer que eu comece agora? Será que... deixa eu fazer 22 primeiro? Deixa eu fazer, 25 anos, que eu já vou ter trabalhado um pouquinho, ter pegado um pouco mais de experiência na vida. O que você acha, Deus? Olha só o que Deus fala para ele. Sou muito jovem, conforme a gente leu, mas olha a resposta do Senhor para o que ele falou. Não diga que é muito jovem, vá a quem eu te enviar e diga o que eu mandar. Eu estarei com você, eu tocarei a sua boca, eu colocarei minhas palavras em você. Aleluias! Glória a Deus! Quão bom é sabermos que o nosso Deus nos incentiva, porque Ele vai passar as palavras, Ele vai passar o conhecimento. Não que Jeremias ia ficar parado e ia sentir um download. Isso poderia muito bem acontecer, do Senhor tomar ele e falar através dele. Mas a gente vai entrar nisso logo, logo também. E eu queria pôr uma mensagem que eu queria que vocês colocassem isso no coração de vocês, mediante o que a gente entendeu dos impeditivos de Jeremias e da resposta do Senhor. Espera que eu voltei demais. Deus não apenas chama, Ele acompanha, Ele capacita e Ele permanece. O que isso significa? Quem aqui sabe da história de Jeremias? Recomendo muito lerem. É sensacional e inclusive é pesado. É uma carta pesada, porque... Vou dar um pequeno contexto para a gente não criar uma tangente nisso, mas... Israel ali, Judá, estava para cair, porque a Babilônia ia vir, e quem não conhece o famoso Nabucodonosor, ele ia devastar todo o reino, ele devastou inclusive. E Jeremias vem para trazer um prelúdio disso, para que o povo se arrependesse. E a gente lendo a carta, né, o pergaminho de Jeremias, a gente entende que ele era um homem patriota. Ele amava a sua nação. Por quê? De onde você tirou isso, Arthur? Ele tinha bandeirinha da nação ali? Não. Porque Deus fala, não ora por esse povo, porque o destino deles já está selado. Eu não quero que você ore por eles. Mas ele chorou e orou por eles mesmo assim. Não como desafio ao Senhor, mas por amor ao seu povo. Ele amava tanto, ele era tão patriota, ele amava tanto a nação, o povo escolhido. Ele pensava, cara, ele pensava, cara, eu faço parte do povo de Deus. É o povo escolhido. Não, a gente não pode ser destruído. Quem é Nabucodonosor? Eu preciso orar pelo meu povo. Isso, ele realmente, para mim, Jeremias é o maior exemplo de um patriota, de uma pessoa que ama a sua nação e o seu povo. Porque Deus falou, não ora por eles. E ele chegava a ficar em prantos. E ele ficou conhecido como o profeta chorão. Porque ele chorou pelo seu povo, mesmo quando Deus pediu para ele nem orar pelo seu povo. Porque Israel, nesse tempo, estava tão afundado em pecado, que era um desafio muito grande. E por isso que Jeremias põe o impeditivo. Deus, você está me dando essa missão para fazer isso, para eu fazer aquilo ali, mas assim, você está esquecendo do cenário político da nossa nação hoje, né, pai? Eu acho que você não lembrou, né, que a gente está decaído, o pessoal está adorando outros deuses dentro do templo. Não sei se você lembrou disso, pai. Ele viu tudo isso e pensou, cara, eu sou muito novo para isso, não tenho bagagem para isso.
não tenho história para carregar isso tudo, não, Deus. Eu sou muito jovem, eu não vou ter as palavras para, supondo, convencer eles, para puxar eles para o meu lado, para trazer eles para a palavra de Deus. E esse foi o impedimento que ele trouxe. E Deus, ele vai como uma lança, ele fura isso, ele quebra isso. Porque ele não aceita esse impedimento dele. Porque ele acompanha, ele capacita e ele permanece. Deus, ele te dá um chamado, mas ele não vai deixar você a Deus dará. Vem cá, John, vamos fazer um exemplo aqui. Vou te ensinar como é que você vai limpar esse púlpito, beleza? Aí chega o John, vai vir aqui, aí ele vai lá e vai embora. Ensinou, é assim que Deus faz? Na descrição da Bíblia, a gente lê agora. Ele não faz assim. Ele vai ensinar você nos mínimos detalhes. Ah, você não sabe movimentar o pano no púlpito aqui. Então eu vou ensinar você a movimentar o seu braço. Você não sabe chegar aqui no altar e vir limpar. Então eu vou te ensinar isso também. Não é sobre o que a gente sabe. É sobre como ele vai nos levar nisso. Sobre como ele vai nos acompanhar nisso. Os nossos impeditivos, as nossas barreiras para o que ele nos chama, nunca serão maiores do que a capacitação dele. Nunca. Isso é uma mentira. Se alguém um dia te disse que você precisa disso ou daquilo, cara, isso é uma mentira. Você precisa, sim, se capacitar, buscar. Mas antes disso, antes do se capacitar de, como eu disse antes, aprender uma aula de canto, aprender a falar para no evangelismo você não falar coisa errada, estudar a palavra do Senhor para você entender o que você serve, entender o Deus que você serve. Isso tudo, antes de todas essas capacitações, existe uma decisão, existe um abraço nessa ideia do que é o Senhor. De cara, não, peraí, Deus está me chamando. Nós louvamos aqui agora sobre que o trono dos reis está dobrado sobre ele, de que ele é grande e tudo mais, de que ele está vindo. Olha a grandeza desse Senhor. Como ele não vai nos capacitar. Ele vai nos chamar em algo e vai deixar para lá. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Um exemplo, uma conexão para nós é a mesma coisa que a gente usou o Homem-Aranha como exemplo. O Homem-Aranha é um herói bacana, amigão do bairro, amigão da vizinhança. E do nada ele começa a bater nas pessoas, ele começa a roubar as senhorinhas, usa a teia dele para puxar uma bolsa. Isso é totalmente fora de personagem. Não é o Homem-Aranha. Vai ser outra coisa, mas o Homem-Aranha não vai ser. Aí Deus, aquele que a gente vê, um Deus abrindo mares, um Deus que a gente vê lá no começo da Bíblia, criando tudo, nos salvando, fazendo inúmeras coisas, ele não vai nos capacitar? Ele não vai acompanhar, ele não vai permanecer, ele só vai chamar e tchau? Isso não faz parte do que Deus é. E eu queria poder trazer um ponto importantíssimo sobre nós entendermos esse chamado e não pôr impeditivo. Jeremias, antes dele trazer o impeditivo, ele conversou com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu disse dentro dessa esfera de coisas que a gente vai falar aqui agora. Verdades bíblicas para combater essas mentiras. E a primeira delas é: intimidade com Deus revela a vontade dele. A minha mãe, quando eu tô brincando na rua, quando eu tava brincando, eu era moleque, jogava bola e tal, um monte de coisa, ia na época de férias, né, você descia 9 da manhã e voltava só 9 da noite até 11 da noite para casa. A mãe até agradecia a Deus, né? Ficava mais livre, mas quando dava um certo horário, ela fazia um assobio. E na hora, pera aí, deu horário. Galerinha, tô indo lá, valeu, falou. E não pode demorar um segundo. Porque senão, se tiver o segundo assobio, já era. Deu problema. Pelo menos comigo era o assobio. Talvez a pessoa vai fazer um toquezinho diferente com a boca, ou vai chamar mesmo, né? E da onde que vem isso? Porque a gente tem comunhão com a nossa mãe, com o nosso pai, com o tio, vó, seja quem for que nos criou. Ou qualquer outra pessoa que possa ter uma comunicação única com você.
Como que a gente cria uma comunicação única com uma pessoa? Tendo relacionamento com ela, tendo contato com ela. Jeremias, na nossa leitura, no versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, se ele pega e fala isso, é porque ele já reconhecia como era a palavra do Senhor. Poderia ser a palavra de qualquer coisa, poderia ser a palavra do vento, poderia ser a palavra do sei lá o quê, mas ele entendeu, porque ele tinha prévia comunhão com o Senhor. Você nunca vai entender a voz de Deus se você não tem comunhão com Ele. Arthur, mas então, peraí, a gente estava falando de chamado, de impeditivo. Então, antes disso tudo, eu preciso entender a voz? Óbvio, com certeza. Se a gente não entende a voz do Senhor, como é que eu vou saber o chamado dele para mim? Como é que eu vou saber qual é a missão? Se eu já trabalhei numa empresa que era uma empresa de chineses. Era de logística, né, que a gente fazia e trabalhava com a Shopee lá dentro também. E nessa empresa, quando os chineses vinham, a gente até zoava eles, que eles falavam uns negócios, e você não entendia nada. Você fala, o que esse cara está falando? Esse cara tá zoando a minha cara, só pode. O pessoal ficava zoando, porque você não entende. Como é que você trabalha com uma pessoa que não fala a sua língua? Vai ter problema. Ele chegava e via alguma coisa errada, só o quê, pá. E você ficava, qual é o problema? Tá certo, estou fazendo direito, pô. Tá errado? Só que ele não vai saber te comunicar isso, ele precisa de um tradutor. Só que o Senhor, Ele não trabalha com tradutores. Ele fala direto. Nós não temos um mediador mais. Jesus rasgou esse véu para que eu, ajoelhado, para que eu no ônibus com meu fonezinho, para que eu na rua, correndo, seja lá o que for, eu possa ter contato direto com Ele. Amém? Todos nós temos contato direto com o Senhor. O véu se rasgou para que nós pudéssemos acessar isso. Isso é livre, isso é grátis, né? Vamos pôr assim, a gente tem livre acesso ao Senhor. Então o primeiro ponto para quebrar essa mentira é, tenha comunhão com Deus. Arthur, como é que eu posso ter comunhão com Deus? Orando, lendo a Bíblia. É o beabá básico. Ah, mas tem que fazer assim, tem que fazer daquele jeito, mas aí eu tenho que orar ajoelhado na cama, e aí depois, quando eu for dormir, eu tenho que juntar a mãozinha. Como é que funciona, Arthur? Gente, isso, cada um se relaciona de um jeito com o Senhor. Eu falo com a minha mãe do jeito que eu falo com ela, a minha irmã não fala do mesmo jeito que eu. A Luana, minha gatinha linda ali, ela tem que dar um créditozinho, né, gente? Ela tem 3 irmãos a mais. Cada um é mais biruta que o outro. Cada um fala de um jeito. O Henrico parece um mini tornado. O Benjamin já é na dele, já é tranquilo. A Vitória já é toda toda patizinha. Aí tem a Luana, que é a prefeita, né? Toda, tá falando com todo mundo. Então, tipo assim, você entende que cada um é de um jeito? Você não precisa seguir um padrão. Obviamente, nós não podemos desrespeitar o Senhor. Nós precisamos conversar com Ele como o Senhor que Ele é sobre nossas vidas. Mas nós temos livre acesso. Você vai construir o seu relacionamento. Não é sobre você, então eu tenho que agora ajoelhar aqui, aí eu vou fazer assim, aí Deus está falando? Não é assim. É sobre você começar. Alguma coisa vai acontecer, você vai abrir o seu coração, você vai conversar com Ele. Considere Ele o seu pai. Ah, Arthur, mas eu tenho um problema com meu pai. Então considera Ele como um relacionamento bom que você tem com qualquer outra pessoa. Não tem nenhum. Então idealiza aquilo que você gostaria de ter. O Senhor, Ele é o ideal de relacionamento. Ele é o mais alto de todos. E Ele dá esse braço para a gente poder acessar isso. Com o beabá. A oração é o básico. A leitura, a gente precisa ler para entender a voz dEle. A oração é muito importante, mas a leitura, ela está no mesmo nível. Acho que é o mesmo nível. Por quê? Porque a palavra de Deus está escrita aqui. Nós temos diversas menções da palavra de Deus. Se você não lê, como é que você vai saber o idioma dele? Para você, a Beca, por exemplo, vou usar você como exemplo. Para ela poder aprender o português, ela precisou pular no meio da galera. No Facebook, no Instagram, tem que trocar para português para começar a entender as palavras.
Se ela não faz isso, se ela não interage com aquele idioma, ela nunca vai aprender. Inclusive, tá boa demais, tá? Parabéns, tá, Beca? E, tipo assim, é sobre isso, é sobre entendermos esse idioma. Se você não entende esse idioma, você nunca vai triunfar nisso, nunca vai avançar na sua comunicação com o Senhor. E agora, usando uma referência do Luciano Subirá, eu creio muito que o jejum, ele nos limpa para que a gente possa ouvir melhor o Senhor. Ele não é aquela ferramenta que você sai um poder e para sair um demônio, que sei lá o que, não, gente. Eu acredito que ela é muito poderosa para muita coisa, mas a função básica dela é te limpar. É você, peraí, deixa eu tirar a cera do meu ouvido. Eu tô um mecânico, tá cheio de graxa na mão, ele vai tocar em algum lugar, ele nem sente do lugar direito, porque tá cheio de graxa na mão. Ele precisa limpar a mão, o jejum faz isso. Ele deixa você mais limpo, mais sensível. Você pode falar o idioma de Deus, você pode ter aquela comunicação fluida, mas se você não tem sensibilidade, você vai ser um surdo. Aí você vai ter que se desdobrar para falar uma linguagem de sinais. Aí já dá uma outra pregação até, mas enfim. O foco é que nós podemos falar oralmente, entendê-lo, ouvi-lo e sermos sensíveis ao que ele tem a falar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Sua idade ou sua insegurança não desqualificam o seu chamado. Jeremias achava que era muito novo. Talvez você ache que é muito velho, ou muito comum, ou muito limitado. Aquilo que você fala que, pô, isso aqui é meu galho fraco. Isso aqui é minha fraqueza. Gente, isso é clichê demais falar isso. Mas é uma verdade absoluta. Aquilo que você é fraco é onde Deus vai te fazer ser o auge naquilo ali. Talvez hoje você enfrenta grandes problemas de pornografia. Um assunto delicado, pesado. Tanto para mulheres quanto para homens. Talvez você sofre pesado com isso. Mas e se o Senhor te chamou para você estar ensinando os jovens a sair disso? E se o Senhor te chamou a falar sobre o nosso corpo, sobre ensinar isso numa visão bíblica, você vai deixar essa oportunidade passar e vai deixar outras pessoas viverem o que você está vivendo? A nossa idade ou insegurança não desqualificam o nosso chamado. Um exemplo, Timóteo, discípulo de Paulo, também era jovem. E Paulo disse em 1 Timóteo 4,12: ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo. O que nós temos usado como desculpa? Nós precisamos pôr isso em algum lugar, precisamos materializar essa desculpa e quebrar isso. Orar por aquilo. Falar, cara, a minha desculpa hoje, para eu não viver o intencional de Deus, é a minha ansiedade. Então eu vou colocar isso aqui. Aí você vai fazer um mapa mental. Da onde vem a minha ansiedade? Quando eu converso com a minha mãe de um certo assunto, eu já fico meio para lá de Bagdá, vamos colocar assim. Já fico meio estranho. Ah, não, quando o meu patrão vem me cobrar de alguma coisa que eu não fiz, eu já fico todo doido. Então, assim, nós temos gatilhos, nós temos coisinhas que nós podemos materializar e orar por aquilo e trazer a nossa intensidade em vencer aquilo. Não é sobre somente orar, mas é sobre agir perante aquele problema. Timóteo era jovem, mas ele foi mesmo assim. Jeremias era jovem, mas a gente vai entrar nessa do Jeremias agora. Você não precisa saber tudo, terceiro ponto. Você não precisa saber tudo, só precisa confiar em quem sabe. Isso é muito forte, meus irmãos, muito forte. Jeremias disse, eu não sei falar. E Deus disse, eu coloco palavras na sua boca. Ah, Senhor, mas eu não sei andar. Eu vou te ensinar a andar. Senhor, mas eu sou coxo. Pessoa manca e tal, um problema na perna, mas eu vou consertar sua perna então. Senhor, mas eu sou burro, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não entendo, pai, eu tento entender, mas não vai. Então, nem que ele troque a sua cabeça, mas ele vai fazer acontecer.
Ele vai fazer acontecer. São exemplos assim, até engraçados, né? Mas isso é real, gente. Eu vou citar isso de novo porque o Senhor tocou muito no meu coração. Nós estamos servindo a um Deus que faz reis se dobrarem diante dele. Precisamos ter noção disso. Nós colocamos os impeditivos. Eu não quis falar isso no começo para não fugir muito, mas isso é extremamente importante. Nós colocamos os impeditivos porque nós não entendemos a grandeza do Senhor. Deus não é um presidente de uma nação, uma superpotência. Ele não é um presidente ou um rei, vamos dizer, 1700, 1800. Ele não era o imperador da França, que era um absolutista, o cara top, mandava em tudo. Todo o poder na mão dele. Ele não era um imperador romano. Ele é mais do que isso. Ele é acima disso. O conceito que você tem de poder é pequeno para o que ele realmente é. Nós estamos falando de um ser, de um Deus que criou tudo. Ele criou tudo. Isso já é argumento para você. Cara, esse cara, ele criou esse Deus aí que estão falando, ele criou isso, criou aquilo. Poxa, se tem um chamado para mim nisso daqui, ele está falando que, se aplica para mim, então, é porque é verdade mesmo então, hein? Um pensamento de uma pessoa comum pensando nisso. Se o Senhor está chamando é porque ele tem certeza, ele não fica em dúvida, ele não tem dúvida nenhuma. Se ele fala, você vai fazer isso, você vai ser o meu evangelista lá naquela nação, você é a pessoa que vai quebrar as maldições da sua família, então você vai ser isso. Nós não temos autoridade para mudar a identidade que Deus dá para nós. Se você não é senhor do tempo, você também não é senhor de você mesmo. Amém? E eu queria dar um exemplo. Moisés disse a mesma coisa em Êxodo 4. Sou pesado de língua, vulgo, sou gago. Deus respondeu, quem fez a boca do homem? Eu estarei com você. Gente, isso aqui, sabe quando você está conversando com a pessoa e ela te dá um coice assim, ó, não, mano, cala a boca aí, cara, isso aí não, você está falando não tem nada a ver. Fica quieto, ó, quietinho. Tem um meme que está rolando que é o famoso não grita, né? É exatamente isso que o Senhor faz, gente. Ele chega e fala, ó, você está falando muito, legal, mas eu sei do meu plano. Eu tenho um total entendimento. É que nem no xadrez, eu estou aprendendo a jogar xadrez recentemente. E se eu tenho total certeza de que aquela peça faz aquilo, vou usar só um exemplozinho de uma peça. A torre, ela anda ou de ponta a ponta, de cima para baixo, ou de lado para lado. E esse é o papel dela. Se eu chego na torre e falo, olha só, você pode fazer isso. Acabou. É assim que o Senhor é conosco. Você consegue fazer isso. Talvez você não sabe, mas você pode. Você vai acessar isso. E agora, o último. O seu sim libera o agir de Deus. Jeremias só viu Deus tocar seus lábios depois que obedeceu. Então, não adianta eu só orar, não adianta eu entender o idioma de Deus, não adianta somente eu ser sensível para não ser surdo e ouvir o que ele falou, eu preciso obedecer. Você ora, você tem uma comunicação clara com Deus. Você lê a Bíblia e você entende o idioma dele, você sabe como Deus fala. E você jejua, você está apto a ouvir. E você ouviu, mas não obedeceu, então é tudo inútil. Tudo isso que a gente falou é inútil se você não obedecer. Não presta para nada, é lixo. Você precisa obedecer. É sobre obedecer. Um exemplo. Uma jovem da igreja que recusava o chamado para liderar células porque se achava incapaz. Mas quando disse sim, viu vidas sendo transformadas, inclusive a dela. Às vezes você pode estar se limitando. E essa imposição que você faz a si mesmo está custando
talvez a salvação de uma outra pessoa. Está custando talvez o entendimento correto de uma outra pessoa. Então nós precisamos atuar, nós precisamos obedecer. E eu quero poder trazer um momento de decisão para nós. E você, com qual desculpa tem vivido? Para 10 segundos aí e fica pensando, cara, o que eu tô fazendo? Pensa aí na sua desculpa, pensa, de verdade, gente, pensa aí numa desculpa para qualquer área da sua vida. Pensaram? Talvez você não vai conseguir trazer alguma coisa agora, mas vai pensando nisso. E aí eu quero te perguntar, essa desculpa, o que você vai fazer com isso? Você já identificou? Você já entendeu o passo a passo para você agir e atuar em cima disso? O que você vai fazer agora? Você vai ouvir a pregação, vai embora e amanhã é outro dia. Amém. Para quem é flamenguista, vou ouvir a pregação hoje, amanhã vou ver o jogo do Flamengo, segunda é outro dia. Só um exemplo cotidiano mesmo. E como que nós vamos reagir a isso? Eu trouxe agora para vocês o fardo desse conhecimento. Como nós vamos atuar com isso? Agora vocês não vão poder mais dizer, não, eu não sabia que eu tinha que decidir, eu não sabia que eu tinha que obedecer, que eu tinha que orar, que eu tinha que crer na capacidade do Senhor. Não sabia. Não, mas agora você sabe. Eu sinto muito. Eu estou muito triste porque vocês sabem disso agora. Mas nós precisamos tomar uma decisão. A desculpa está aqui no coração, está na mente, está circulando pelo corpo inteiro. Vai continuar dentro de nós? Nós precisamos tirar isso fora. Quando o Senhor Jesus fala que se os teus olhos te fazem pecar, então arranca os teus olhos, eu creio que não era de um sentido literal. Acredito que não. E como é que seria isso num sentido figurado? Cara, se o seu celular te faz pecar, se o celular te faz ser indeciso, se o seu trabalho tem te tornado indeciso quanto ao reino de Deus, se qualquer decisão passada que você fez, ou cenário que você esteja vivendo, está te estagnando no Senhor, então corta isso. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Se isso te trava, se isso, pecado é errar o objetivo, né? Se você está errando o objetivo, então tem alguma coisa errada. A gente precisa separar isso de nós. Precisamos tirar isso de nós. Precisamos tirar essa indecisão de nós. Ah, mas eu sou novo, Arthur. Eu estou muito novo, eu estou muito velho. Eu estou muito ocupado. Eu já usei muito essa desculpa. Eu já tive muitos momentos em que realmente, gente, eu trabalhava demais. Cheguei a trabalhar de madrugada e isso realmente é gostoso, usar essa desculpa de, pô, amanhã eu vou ter que trabalhar, então vou chegar cansado, né, cara? Melhor não, vou dar uma dormida. Agora eu estou casado. Não, vou aproveitar um pouco em casa, vamos ficar tranquilo. Não, pô, a gente não arrumou a casa hoje, amanhã, dia de culto, vou ter que arrumar a casa, cara, não vai dar. Ou para os jovens, tô com uma prova para a semana que vem, não consigo vir porque eu tenho que estudar. Eu sei que medicina, eu conheço um amigo meu que é da Bahia, que ele estuda medicina, toda semana tem prova. Então você sabe que você tem que estar sempre estudando para aquilo ali, porque toda semana tem prova. Se você sabe de algo, então atua com antecedência. Sentiu? A nossa falta de planejamento um dia vai custar a vida de alguém. A nossa falta de planejamento com o estudo um dia vai custar a vida do seu amigo no céu. O fardo eu não lembro onde eu ouvi isso, mas nós que carregamos o fardo do conhecimento, a culpa é nossa
por não compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Se alguém perece, você conhece o poder da penicilina, da medicina e etc. E tem alguém que não conhece. Se você não compartilha esse conhecimento com ela, e ela está do seu lado, todo dia, e ela morreu por conta daquilo, você seria um culpado também. Você privou ela desse conhecimento. Nós temos o conhecimento da salvação. Nós temos o conhecimento do poder supremo, da majestade de Deus. E a pessoa que está do nosso lado, estou lá na salinha de aula, lá, senta aqui atrás de mim, ou na frente, ou do lado, a pessoa que está ali comigo, ela não tem conhecimento nenhum de um Deus divino, de algo maior lá no alto. E você poderia ter compartilhado isso. Mas você não compartilhou. Nós não compartilhamos. Qual vai ser a nossa decisão? Nós precisamos atuar com o conhecimento que temos. Amém? Aí agora uma outra dúvida que vem nisso tudo. E se Deus estiver esperando o seu sim para começar algo novo? Você está travado numa fase da sua vida. Nada muda, fica sempre a mesma coisa. As mesmas frustrações românticas, mesmas frustrações profissionais, financeiras, de estudo, de tudo. Mesmas frustrações dentro de casa. Eu vim de um lar destruído. Completamente destruído. E eu precisei tomar uma decisão para começar a quebrar isso na minha família. O meu avô traiu a minha avó. O meu pai traiu a minha mãe. Mas na minha vez isso não. Porque eu escolhi o Senhor. Na sua família existem cadeias de maldição. De que vocês precisam decidir. Comigo não. Comigo não. Senhor, eu me levanto. Eu me posiciono. Eu ouvi, eu entendi a sua voz. E se o Senhor fala que vai colocar palavra na minha boca, se o Senhor fala que vai me capacitar, e se o Senhor, eu gosto de orar de uma forma bem ousada com o Senhor, gente. Deus, se você me comprou, então eu sou teu. Se vira comigo, me resolve, vamos junto. Eu estou aqui. O Senhor me comprou, Ele pagou um preço por você. Ele vai fazer tudo por nós. Ele já te tirou do mais profundo poço. O que ninguém conseguia fazer, Ele já fez, a salvação. O resto é literalmente resto. Vamos tomar uma decisão hoje. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Eu queria poder chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Queria poder fazer um pedido, não sei se encaixa com o momento de altar, mas... Tá alinhado. E... mediante tudo isso que nós falamos hoje, eu quero poder, antes deles começarem a tocar... Peraí. Não, peraí, isso que é spoiler. Eu quero poder trazer algo para vocês aqui, só para a gente puxar e entender e martelar isso. O último prego. Jeremias 1, 17 ao 19. Gente, de verdade, leiam Jeremias. Tem mais coisa lá para frente ainda, muito mais. E você não, vai segurar o e você, peraí. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. O Senhor, Ele te pede para você se preparar. Ele fala, eu vou pôr as palavras na sua boca, mas Ele quer que Jeremias atue. Jeremias precisou entender, ele precisou estudar os pergaminhos antigos, ele precisou conversar com sacerdotes para entender o Deus que ele servia.
Você precisa se preparar. Arthur, então tudo que você falou é só eu ajoelhar e ficar quieto? É só eu jejuar, obedecer? Você precisa se preparar. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Arthur, o que você está querendo dizer aqui com essa leitura? Esse é quem você é. Talvez não vão conseguir ler, mas isso é o que você é. O que nós somos? Uma muralha de bronze. O bronze, que era o metal mais duro da época. Eles não tinham o titânio. O aço de Damasco ainda estava para ser produzido. Tinha vários aços que estavam ainda para ser trazidos para a terra ainda, né? A ideia deles. E o bronze era o melhor. E nós somos muralha de bronze, cidade fortificada, num tempo onde uma cidade só era protegida por um muro. Você é seguro? Então você mora numa cidade fortificada. E é isso que o Senhor chama a Jeremias. E eu declaro, eu chamo isso para nós também. Eu chamo isso para nós. Nós somos também cidade fortificada. Para aqueles que estão lá fora, para nossa família, para nós, para toda a terra. Nós somos também uma coluna de ferro. Você não é uma coluna de concreto que tem aqueles ferrinhozinhos. Você também não é somente uma colunazinha de madeira. Vai construir um prédio e cai. O Senhor te chama de coluna de ferro para construir algo sobre você. Nós somos peças participativas dentro do que Ele está planejando. Ele sonhou algo para nós, para que pudéssemos viver isso. Então chama essa identidade. E eu repito o que eu disse antes: nós não temos nenhuma autoridade para dizer: eu sou fraco, eu não sou inteligente, eu não consigo. O Deus dos reis, o Rei dos reis, está falando o que você é em Jeremias 18. Ele disse o que você é. Ele está falando a sua identidade. E é isso que você é. Chame a sua identidade. Tome para si. Pare de pôr muralhas na frente do Senhor. Se renda ao que Ele está fazendo.